Salve, galera. Consciência humana? Que papo torto é esse? Não estou falando da dicotomia consciência preta versus consciência humana. Estou falando no que talvez seja uma armadilha que a gente esteja caindo quando a gente contrapõe consciência preta por consciência humana, que é o que é dito, né, pela galera preta, branca, que tenta diluir, que tenta apagar a importância da consciência preta. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho o que, que poderia estar por detrás disso sem a gente perceber e que acaba configurando essa armadilha. Bom, não é novidade para ninguém que está no processo de consciência racial que uma das características dos brancos, da branquitude, é de humanizar, é de tornar global, inerente à espécie humana, tudo aquilo que os atribui. Todas as suas qualidades ou supostas qualidades e virtudes são atribuídas no patamar universal de humano. E em compensação, nós, enquanto pessoas pretas africanas, nossos defeitos são localizados como um defeito não da humanidade, mas como um defeito de uma raça. Índole, moral, ética, comportamento, preguiça, né? Violência. E aí eu estou até entrando no campo de uma lista de coisas que na verdade são muito mais a projeção branca do que necessariamente uma estatística histórica que se possa de fato observar no comportamento do nosso povo. Na verdade, quase tudo que a gente é acusado é uma questão simplesmente de os brancos ficarem projetando em nós, né? E o que não é uma questão de projeção é de fato uma questão da humanidade. Mas voltando ao ponto, cara, o que a galera na ignorância e na irresponsabilidade passou a chamar de consciência humana para tentar botar pilha na gente, tentar tirar a gente do sério? De que não há cor da consciência, de que uma consciência preta supostamente seria uma tentativa de fazer uma consciência só para os pretos, que excluísse os brancos e os outros povos, e que a partir disso fizesse como se fosse quase um racismo reverso, né? Na medida em que a consciência preta ela não vai ser útil aos brancos e, de quebra, talvez até desencadeie algum tipo de exclusão ou violência aos brancos. Óbvio que não é nada disso. Mas a gente não para poder analisar o que é a consciência humana que essa galera, mesmo com toda essa irresponsabilidade, tenta pautar pra gente. Porque eles não dissertam sobre essa consciência humana. E se eles não dissertam, o que fica dado pra gente é que a consciência humana nada mais é do que a consciência branca. Por quê? Porque está instituído, está estabelecido que tudo que é branco é humano. E tudo que é humano é branco. Quando uma pessoa preta está envolvida em algum tipo de ato terrorista, em algum tipo de situação de um crime que choque a opinião pública, alguma coisa bem bárbara, bem pesada, do Boko Haram na Nigéria até uma situação de um crime hediondo aqui no Brasil. Você vai ver na mídia a opinião popular de que nós negros não prestamos. Nós negros temos um defeito com a questão da violência, da brutalidade. Nós negros isso, nós negros aquilo. Ah, porque a África está desse jeito, porque não aceita Deus, Jesus como seu único salvador. E por aí vai. Mas quando um branco entra num colégio e atira, fuzila todo mundo, entra numa igreja preta e mata os pretos, não pautam isso como na mesma moeda em que os brancos isso, os brancos aquilo, os brancos são violentos, os brancos são brutais, os brancos não aceitam Oxalá como seu salvador, coisa que nem era, mas enfim. Não. O máximo que acontece de consternação e de tristeza é dizer que ainda bota a palavra raça, né, que é a espécie. A raça humana está perdida. A humanidade está perdida, não tem jeito. O que está por detrás disso? O que está por detrás disso é que se o branco está envolvido numa situação
inegavelmente, indiscutivelmente, de brutalidade, genocídio, terrorismo ou algum crime hediondo, consequentemente, toda a humanidade está perdida. Por quê? Porque o topo da raça está fazendo essa barbárie. Se o topo da raça está fazendo essa barbárie, todas as raças que vêm abaixo não têm a menor capacidade de conseguir contrapor isso, na medida em que é feita uma regra de 3. Ora, se os brancos estão entrando num colégio, estão barbarizando, o que a gente não vai esperar que os outros façam? Então é essa mentalidade que acaba ficando implícita quando a humanidade é posta em xeque na reflexão somente quando os brancos fazem alguma coisa hedionda. Mas quando outros povos, principalmente nós, pretos africanos, cometemos algum tipo de crime do mesmo nível, a gente é categorizado na nossa raça. A humanidade está bem. O problema são vocês, negros. E aí é que eu quero voltar à questão da consciência humana. Se a gente não esmiuça isso, do que está por trás dessa consciência humana, a gente deixa passar batido uma coisa muito básica, de que quando falam pra gente que nada de consciência preta, branca ou amarela, e sim uma consciência humana, estamos falando de uma consciência com cor, porque tudo tem que ser racializado, inclusive a consciência. Se a estrutura é de supremacia branca, se tudo que está em vigor na sociedade é de viés branco, eurocêntrico e norte-americano, a gente precisa racializar todos os tipos de discursos e frases. E a frase consciência humana é uma frase racializadamente branca. Henry Ford, o idealizador da concessionária Ford de carros, tinha uma frase na época, que eu não sei qual era o carro, se era Mustang, se era Maverick, enfim, sei que os clientes brancos na época queriam Mavericks vermelhos, verdes, brancos e tudo mais. E ele só produzia os pretos, carros pretos. E ele teve uma frase genial na época, que foi de que os clientes podem gostar e querer de carros vermelhos, brancos, amarelos, verdes e azuis, desde que sejam todos pretos. Quando a gente adere a essa questão de podemos ter uma consciência branca, indígena, amarela, árabe, preta, desde que seja todas elas humanas. Humano aí é só um eufemismo para a cor, que é branca. E se a gente for além disso, a gente vai descobrir justamente o contrário. De que, sem perceber, primeiro a gente está falando de uma consciência branca, e sem perceber, mais ainda, será que existe consciência mais humana do que a consciência preta? As coisas pretas africanas, paradigmas, ideologias, epistemologias, culturas, hábitos, em algum momento botaram algum outro povo, alguma outra raça em xeque? Colocaram alguma outra raça em algum momento em desvantagem em relação à opressão, perseguição? Em algum momento provocaram a destruição alheia? Em algum momento provocaram um empobrecimento alheio? Não. As coisas pretas africanas, por natureza, são coisas que fazem bem a nós, pretos africanos, e aqueles que queiram, de alguma maneira, usufruir disso. Prova disso é que as grandes referências brancas, clássicas, da vanguarda, da filosofia, das ciências brancas, estudaram ou no continente africano, ou com africanos, ou a partir de africanos no continente europeu. O saber preto, o saber africano, a consciência, a forma de se relacionar humanamente falando africano, sempre foi benéfica para os africanos e para aqueles que não são africanos também, como por exemplo os brancos. Um irmão amigo, Tago Eleuá, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que quando a África esteve bem, a humanidade também estava bem. E os grupos da humanidade que não estavam bem não eram por um problema, por uma intervenção africana. Era, na verdade, por um problema específico de sua cultura, de seu tempo, de sua geografia, de seu clima, mas nunca por conta de uma intervenção africana
preta que seja. Portanto, quando a gente busca uma consciência preta, e o que é isso, né? Senão a gente passar a se conhecer melhor, individual e coletivamente, passar a se amar, passar de fato a entender que nós, enquanto pretos, somos igualmente humanos, que nós, enquanto pretos, temos dignidade humana, merecemos autonomia, merecemos ter a nossa própria agência. O que é isso, se não algo que vai ser benéfico para a gente e vai ser benéfico para todas as versões da humanidade que convivam com a gente. Consciência humana, portanto, é consciência preta. Se a gente falar consciência humana, querendo dizer consciência preta, ok, mas a gente vai precisar demarcar isso. Porque se a gente não demarcar, o que está estruturalmente superior, o que está estruturalmente mais forte, pesando na sociedade, vai sempre se apropriar daquela frase que não está racializada. Então, se a gente fala de alguma coisa que é preta e africana sem demarcar que é preto africano, necessariamente o que é branco e euro-americano vai se apropriar disso como se fosse seu, inclusive a consciência. Não há consciência humana sem consciência preta, porque a maior demonstração que a humanidade já teve foi daquilo que é preto e africano como aquilo mais humanizado e universal. E nem por isso a gente teve a ousadia e a pretensão de universalizar de modo colonizante os nossos paradigmas e as nossas cosmogonias para todo o planeta, para todos os povos e para toda a humanidade. De qualquer forma, fica a dica. Consciência humana é consciência preta. Valeu. Renato Gama.